Iniciando então o nosso vídeo sobre o TwinCat 3, primeiramente o que significa o nome TwinCat, né? TwinCat significa The Windows for Control and Automation Technology, né? O TwinCat, pessoal, ele é um produto que desde a sua primeira versão ele foi desenvolvido para funcionar em ambiente Windows, né? E para quem tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do TwinCat em ambiente Windows, pessoal, eu vou deixar aqui um link, tá, do nosso vídeo anterior falando aí sobre esse assunto, tá legal? Então, o TwinCat é o nosso software, nossa plataforma de desenvolvimento e execução criado para rodar e funcionar em conjunto, em cooperação com o Windows. O TwinCat 3 ele foi construído com uma arquitetura onde nós temos o XA, que é o Extended Automation, né, que é a classe principal. E dentro dessa classe nós temos duas subclasses, que é o Extended Automation Engineer, chamado de XAE, e o Extended Automation Runtime, chamado de XAR. Tá? Na subclasse XAE, a gente representa o nosso software de engenharia, ou seja, os nossos softwares de desenvolvimento e configuração do seu projeto. Portanto, nessa subclasse nós temos o System Manager para configuração do seu I/O, a programação de PLC. E para a programação de PLC nós oferecemos o IEC padrão, mas o recurso de orientação a objeto. Nós temos aí o programa para safety, né, para trabalhar com o sistema de segurança, controle de movimento, motion control, o recurso de programação em C++, em C++, e a integração com o MATLAB e o Simulink. E no ambiente, na subclasse XAR, nós temos os módulos de execução e controle em tempo real desses programas que são feitos no ambiente de desenvolvimento do XAE. Continuando então, a arquitetura XA, que é a arquitetura Extended Automation, ela é representada pelos ambientes de engenharia, chamado de XAE, e o ambiente de runtime, que é o XAR. Tá? Então, no ambiente de engenharia, a gente tem a nossa área de desenvolvimento. E no ambiente de runtime, nós temos o runtime, que efetivamente vai executar o controle no controlador. Olhando para o ambiente de engenharia, nós oferecemos para o recurso de desenvolvimento o TwinCat 3 padrão, que é o TwinCat 3 baseado no Visual Studio, e o TwinCat 3 integrado ao Visual Studio. Legal? Olhando para o runtime, dentro desse runtime existem sub-runtimes responsáveis para cada um dos controles da área da engenharia de desenvolvimento. Então nós temos um runtime para execução do controle de PLC, outro runtime para safety, para motion e assim por diante. Então tudo que a gente desenvolve no ambiente de engenharia vai ser compilado e vai ser executado pelo runtime de acordo com o seu runtime específico. E para a gente fazer essa comunicação, a gente usa o nosso protocolo chamado de ADS. Lembrando também, pessoal, que esse runtime ele pode também ser executado numa plataforma PC de engenharia, lembrando lá do conceito do controle baseado no PC, né? O próprio PC pode também ser o controlador. Como eu já havia comentado anteriormente, além do ambiente padrão de desenvolvimento, o TwinCat 3 ele oferece a possibilidade de integração no Microsoft Visual Studio, tornando aí o TwinCat 3 uma extensão de projeto dentro do ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, né? E essa integração permite aos desenvolvedores de TI o poder da automação com o TwinCat 3 e permite aos desenvolvedores e integradores de automação a possibilidade de desenvolvimento de aplicações de interface, por exemplo, uma interface em HMI, softwares de middleware ou outros softwares utilizando aí a linguagem C# e .NET, tá? Entre outras, e tudo isso dentro de uma única solution. Legal? Bom, o TwinCat 3 ele pode ser integrado aí desde a versão 2010 até a versão 2017 do Visual Studio, ok? E para programação em C, em C++, é necessário aí a versão Professional do Visual Studio. Então aqui nós temos basicamente uma comparação utilizando o TwinCat 3 Standard e o Visual Studio, né? Então aqui nós temos dentro do TwinCat 3 padrão as funcionalidades padrão do TwinCat 3, onde nós temos o shell integrado, a configuração do sistema, o recurso de programação IEC, o recurso de controle de PL6 e safety e a integração com Motion, né? Do lado do Visual Studio nós temos aí
as extensões de projeto padrão do Visual Studio, e quando nós integramos o TwinCat Standard dentro do Visual Studio, o que o sistema faz? Ele pega as funcionalidades do TwinCat 3 Standard e adiciona dentro da estrutura do Visual Studio. É por isso que nós dizemos que o TwinCat 3 Standard ele pode ser integrado dentro do Visual Studio, então ele vira uma extensão de projeto dentro do Visual Studio. Olhando um pouco mais detalhada a concepção do TwinCat 3, nós temos aqui então o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de runtime. Dentro do ambiente de desenvolvimento, começando aqui pelo System Manager, nós oferecemos então o software de configuração de toda a nossa estrutura de sistema e hardware, né? E essa estrutura é diretamente acessada no pelo runtime em tempo real. Olhando agora para o ambiente de programação, nós oferecemos recurso para programação em real-time e não real-time, né? Porque ele está dentro de um ambiente integrado. Para programação real-time, nós oferecemos aí o IEC e a extensão de orientação a objeto, né? E para isso nós temos um compilador padrão IEC. Um outro recurso é a utilização da programação em C e C++. Então, a programação C e C++ também vai ser uma programação, pode ser uma programação para tempo real, né? E para isso, o TwinCat utiliza um compilador da Microsoft, né? Então, por isso que nós precisamos aí da versão Professional do Visual Studio, ok? E para a programação não tempo real, pode ser utilizado aí a linguagem C# e o .NET, né? Que é as linguagens de desenvolvimento do próprio Visual Studio, tá, pessoal? Então, todo o desenvolvimento que você fizer utilizando essas duas linguagens não vai ser uma aplicação de real-time, ou seja, não vai ser uma aplicação para controlar a máquina efetivamente, tá? Porque essa linguagem ela não foi desenvolvida para aplicações de tempo real. Então, ela pode ser utilizada, por exemplo, para uma interface de HM. E quem é o responsável para a execução dessa aplicação feita em C#, por exemplo, no .NET, vai ser o próprio Windows. Legal? E também oferecemos o recurso de integração com o MATLAB, né? E o MATLAB ele vai utilizar aí um compilador da própria Microsoft, né? Se você tiver também um software de terceiro, por exemplo, e utilizar aí uma linguagem C e C++, também vai ser utilizado o compilador da Microsoft para que essas aplicações tenham aí a característica de execução em tempo real. Um recurso pioneiro que nós desenvolvemos é a possibilidade da configuração e a escolha do núcleo de execução para o seu software de controle, né? Então, com o poder aí do multiprocessamento e das CPUs multicore, o TwinCat 3 permite que você aumente ainda mais a escalabilidade no seu projeto, possibilitando muito mais performance na execução e processamento aí do seu programa, né? O ganho final de tudo isso é a possibilidade de um processamento de um volume muito maior de dados e velocidade de respostas e controle ainda mais rápidos. Então o TwinCat 3 ele segue o conceito da tecnologia multicore, oferecendo a possibilidade de você distribuir as tarefas em diferentes núcleos, né? Não sobrecarregando um único núcleo de execução, né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então aqui eu tenho diversos núcleos, um hardware onde ele oferece diversos processadores, e no núcleo 0 eu tenho basicamente o meu ambiente de desenvolvimento, onde eu tenho o Windows, o meu ambiente de engenharia, né? E no Core 1, no núcleo 1, eu tenho, por exemplo, rodando a minha aplicação de HMI, né? No núcleo 2, eu posso, por exemplo, configurar o meu runtime de PLC, então eu configuro o meu runtime para rodar no núcleo 2. No núcleo 3, por exemplo, eu posso configurar aqui o meu runtime de Motion, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou distribuindo a força computacional, né? E o interessante dessa arquitetura é que eu consigo trocar informações, trocar dados entre um módulo de controle e o outro, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu Core 2 o meu runtime de PLC e através aqui da nossa comunicação ADS eu consigo enviar informação para o meu programa de HM e da mesma forma eu consigo enviar e receber informações do meu runtime de Motion, né? Assim como a minha aplicação de HMI pode enviar e receber informações através do nosso ADS Route Engine, né? Então a gente tem uma camada básica de software que possibilita essa troca de informações entre cada núcleo do processamento, né?
Então, isso permite, aí, além do aumento da escalabilidade do sistema, a possibilidade de se definir, inclusive, tempos de ciclos diferentes para cada tarefa. Tá? Isso é uma arquitetura pioneira da Beckhoff, tá? Ao passo que se eu não tivesse esse recurso, o TwinCat 3 não oferecesse esse recurso, eu teria todas essas funcionalidades direta rodando num único núcleo. E aí é óbvio que esse núcleo ficaria muito mais sobrecarregado, né? Olhando agora então para o software de engenharia, né? Esse aqui é um ambiente de desenvolvimento do TwinCat 3, é um ambiente padrão, ou seja, o TwinCat XAE Shell, né? Quem já é desenvolvedor usando aí o Visual Studio já percebe aí até uma certa semelhança com o ambiente, né? Então, dentro desse ambiente, dentro dessa solution, nós temos a configuração do sistema, o programa de motion, né? A configuração de motion, o programa de PLC, né? Então, aqui no programa de PLC, como eu já comentei, nós temos aqui o recurso para programar o IEC padrão, tem aqui um exemplo usando texto estrutural e a linguagem header. Nós temos aí o recurso de programação de safety, o programa em C e C++, lembrando que para usar esse módulo temos que ter aí um Visual Studio, tem que estar integrado, tá? Não é possível utilizar aí dentro do ambiente Shell padrão, né? E a configuração de I/O, né? Então, todas essas funcionalidades estão dentro de uma única solution, tá, pessoal? Eu não tenho aqui um software para cada etapa desse controle, né? O TwinCat 3 ele já integra todas essas funcionalidades dentro aí de uma única solution, né? Bom, então aqui é um ambiente integrado ao Visual Studio, ok, pessoal? Então esse software aqui é propriamente o Visual Studio, né? Eu fiz aqui a integração do TwinCat 3 dentro desse ambiente, né? Então, se a gente perceber, nós temos aqui as funcionalidades do TwinCat, né? Que é o TwinCat Standard, onde eu tenho lá o System, Motion, PLC, Safety, C++ e tudo mais, que é justamente o nosso TwinCat 3 Standard. E aqui eu tenho as extensões de projeto, ou seja, os projetos que são os projetos do Visual Studio. Então aqui eu tenho um projeto feito em C#, um projeto, por exemplo, em Visual Basic, né? Então, olha que interessante. Dentro da mesma solution, eu tenho os meus programas, as minhas funcionalidades de automação e o meu programa, por exemplo, feito em C#, tá? Lembrando que essa programação do TwinCat, o projeto e as funcionalidades do TwinCat, elas são projetos para execução em tempo real, tá? E o projeto que eu desenvolver usando as linguagens, como por exemplo Visual Basic e o C#, serão aplicações de não tempo real. Então tudo que eu desenvolver aqui, né, essas telas de controle, entre outras funcionalidades, quem vai ser o responsável para executar essa aplicação vai ser o Windows, né? Aqui já não, nós teremos o nosso runtime, e esse runtime, lembrando, todo aquele conceito, ele foi feito para trabalhar em tempo real. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós apresentamos o nosso software de desenvolvimento, o TwinCat 3 e toda a sua concepção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.